a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 8 de fevereiro de 2022, terça-feira. O Evangelho é o de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Marcos narrando a leitura em que Jesus chama os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque deixam os mandamentos de Deus para seguir as tradições humanas. Seguem os ritos, os costumes, mas deixam os mandamentos de Deus de lado. Vai dizendo São Marcos que os judeus, todos eles, existem um ritual para lavar as coisas. Assim que chegam das praças, tomam banho e assim sucessivamente. Mas Jesus denuncia algo muito sério a respeito da obrigação que os fariseus tinham de sustentar seu pai e sua mãe. Mas por causa da tradição humana, eles diziam que esta possibilidade de sustento, ou seja, o dinheiro que eles tinham para sustentar o pai e a mãe, era corbã. Corbã, então, é quando se consagra algo a Deus. E por se consagrar a Deus, então não pode ser dado a ninguém mais. Eles usavam, então, essa tradição humana de corbã para serem dispensados de, então, ajudar o seu pai e a sua mãe. Falsidade, hipocrisia, mentiras. Então Jesus acusa os fariseus de serem tudo isto. Deixam os mandamentos de Deus para seguir as tradições humanas e transmitir essas tradições humanas ainda com palavras vãs e vazias, conforme vai dizer lá no versículo 13. Partindo para a meditação desta leitura de hoje. E nós, será que também estamos deixando de lado os mandamentos de Deus, o amor de Deus, para poder seguir as tradições humanas, os costumes humanos, as nossas manias, as manias humanas? Será que damos desculpas para não fazer a vontade de Deus, para não obedecer os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, honrar pai e mãe e assim sucessivamente? Quais estão sendo as desculpas, quais estão sendo os rituais humanos que nós estamos usando e fazendo para não obedecer a Deus, para não amar a Deus, para não obedecer os seus mandamentos? Quais as desculpas nós estamos usando
poderíamos resumir e perguntar a cada um de nós: para não ser de Deus, para não obedecer a Deus os seus mandamentos. Partindo para a terceira etapa da Léxio Divina, a oração. Rezemos a Deus, meus irmãos, pedindo, Senhor, misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e paciência conosco, para nos conceder a graça da conversão, a graça da fé, para podermos não substituir Deus pelas coisas humanas, não desobedecer a Deus por causa das tradições humanas, mas sempre fazer em primeiro lugar a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, conceda-nos o dom da fé, do amor, da esperança, da caridade, Senhor, para que consigamos te amar com o mesmo amor com que o Senhor nos amou. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.